Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Tá frio, Martin. Eu estou congelando. É por isso que eu estou usando essa jaqueta. Mas é do nosso canal, ó. Eu achei que você estivesse fazendo isso só por publicidade. Não, é porque tá frio. Moramos numa área fria aqui. Qualquer temperatura abaixo de 25 graus é congelante já. Aí preciso do casaco, né? Sim, abaixo de 25 é horrível. É como estar dentro do congelador, ou coisa parecida. Sim, você está falando de graus Celsius, né? Sim, não é Fahrenheit. É, está frio. Os suecos vão dar risada da minha cara, mas eu não tô nem aí. Está muito frio para mim. Muito bem, aqui está o nosso cenário. Acho que desta vez o Henry se superou, hein? Muito bem. Este é o movimento do destino, o grande movimento do advento. E nas laterais você tem todas as igrejas, tem as chamadas igrejas livres, tem a igreja católica, tem a igreja batista, tem uma mesquita e até Hollywood, olha só. Estão exibindo um filme ali. A Esperança, olha só, hein? Mas lá é Hollywood ou Hollywater ou... Ah, enfim. Tanto faz. Muito bem. E depois temos as Testemunhas de Jeová, o Exército da Salvação, a Igreja de Deus, os luteranos, ou seja, todos os sistemas religiosos e denominações com seus credos. Todos saindo dessas igrejas e unindo-se ao grande movimento em direção à cidade celestial. Eu sei que as pessoas ficaram irritadas, ou melhor, muito irritadas, por ousarmos dizer algo assim, mas é nisso que acreditamos. Temos que ser honestos. Exatamente, temos que deixar bem claro e também explicar por que pensamos assim. Assim as pessoas podem julgar por si mesmas. Cada um de nós teve que escolher isso no início de nossas vidas e é por isso que estamos sentados aqui hoje. Como tudo na vinha de Deus, nada é fácil. Esse movimento não começou com uma euforia. Pelo contrário, começou com dor. Os discípulos passaram por momentos difíceis. A igreja passou por momentos difíceis ao longo dos séculos. Então, por que este também não deveria ser um momento difícil na história da igreja, não é? Sim, porque nós temos um adversário. E eu não sei se as pessoas conseguem chegar a essa conclusão, ou sequer se elas se dão conta disso, mas eu tenho... Com certeza, nem tudo são flores. Não, a jornada é difícil. Vamos então começar com uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por podermos mergulhar nas Tuas palavras, na Tua verdade, para descobrir o que o Senhor colocou lá para nos guiar pelo caminho. Por favor, ajuda-nos nesta conversa, em nome de Jesus, amém. Amém. As seitas modernas normalmente começam com algum líder carismático, certo? Mas a Igreja de Deus nunca começou com algum líder carismático de culto. E quando a mensagem foi anunciada no princípio, eram anjos relatando a um grupo de pastores simples sentados em um campo. Sim, sim. E as pessoas em questão eram pessoas como Maria, provavelmente uma jovem adolescente que estava totalmente despreparada para lidar com essa grande missão que lhe havia sido confiada. Imagine só a situação, né? E um homem que não era exatamente a pessoa mais rica do planeta, mas ele era um homem maduro. Ele tinha um pouco de estabilidade, me refiro a José. Também temos os discípulos, que eram jovens, inexperientes, impetuosos e vinham de todas as classes sociais, como cobradores de impostos, ou pescadores, ou apenas fanáticos encrenqueiros e filhos do trovão, né? Que público interessante! Portanto, não houve um líder de culto carismático criando o movimento. Esse movimento do destino, esse movimento do advento,
é um movimento que vai chegar até o reino de Deus. Vamos então analisar as implicações disso, mas com certeza haverá oposição. Ah, sim, haverá. Porque a Igreja de Deus sempre teve oposição. Exato. Vamos tentar colocar as coisas de maneira clara, principalmente hoje em dia, né? Que esse movimento está sob forte ataque e em breve estará sob ataque ainda maior. Muito bem, Martin. Se formos ao capítulo 1 de Apocalipse, temos uma introdução às 7 igrejas. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Não é esta bendita esperança? Sim, a esperança da volta de Jesus. Dentre os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí, Martin, nós temos a lista das igrejas e há outras partes em Apocalipse, onde se fala sobre a progressão através do tempo, para saber o que acontecerá com os 7 espíritos. Aquele que era, que é e que há de vir, obviamente, é Cristo. E a primeira igreja, Éfeso, é aquela que saiu para pregar o Evangelho ao mundo. A mensagem de que o Messias era Jesus Cristo e que a salvação estava nele. E, em paralelo, ela é descrita como um cavalo branco carregando o manto da retidão, levando a mensagem da salvação ao mundo. Isso provocou perseguição? Claro que sim. Muita. Depois dela, o próximo período histórico foi a igreja de Esmirna. Mirra, o doce aroma do sofrimento e da perseguição. Comparada paralelamente ao cavalo vermelho, que simboliza o sangue dos santos e dos mártires, e como foram perseguidos por causa de sua fé. E em seguida, vem um período de corrupção. Pérgamo. É interessante notar que Pérgamo era a sede do sacerdócio babilônico. E a Bíblia nos diz que a Babilônia será a grande adversária, no tempo do fim, do povo de Deus, certo? Babilônia lutará contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. E aqui temos esse período de corrupção, no qual o sacerdócio babilônico se disfarça de povo de Deus. Isso mesmo. E por isso a Bíblia compara um cavalo preto, o que significa que o branco tornou-se preto. A luz se foi. A escuridão está se abatendo sobre o mundo. E isso levou a igreja à Idade da Média, que todos chamam ou chamavam de Idade das Trevas. Hoje, alguns fanáticos religiosos a chamam de Era de Ouro. Bom, a Bíblia compara esse período a um cavalo pálido, porque está morto, ou seja, o Evangelho morreu. Bom, isso aconteceu no mundo todo, mas ainda assim, em algum lugar, Deus mantém uma pequena fagulha da verdade viva. Assim, pelo fato da apostasia estar por toda parte, é necessário que haja um renascimento. E aí temos a igreja de Sardes. Isso ocorre após a igreja da Idade Média, que era regida pelo catolicismo. É um tempo de renovação, é a reforma protestante. Mas, ao lermos a carta para Sardes, diz: não encontrei seu trabalho completo. Ou seja, ela omitiu algumas verdades. Ainda está agarrada à Babilônia. Há alguns ensinos babilônicos. Então ela precisa acordar. Mas alguns de vocês em Sardes caminharão de branco. São aqueles que foram martirizados por tentarem esclarecer as verdades e sofreram em consequência. E depois há um movimento que não recebe nenhuma repreensão. A Igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Bom, o que engloba esse amor fraternal, hein? Para todos? Ah, todos. Bom, será que essa igreja amável foi acolhida, aceita, abraçada e beijada por todos? Não. Infelizmente não.
Certamente não foram tratados bem pela maioria. Não, eles não foram aceitos como irmãos. Assim como Éfeso, também sofreram rejeição. E, finalmente, temos o movimento final, que é chamado de morno, Laodiceia. Então, esta é a progressão, Martin. Agora eu pergunto, o que vem após Laodiceia? Nada. Nada. Nenhuma igreja. Você quer dizer que vai terminar em Laodiceia, Martin? É Laodiceia que vai a Nova Jerusalém? Exato. Quem viveu na época de Éfeso não está vivo agora, estão dormindo, certo? Como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, igual Filadélfia. Então, a igreja que irá para o reino é Laodiceia. É uma odisseia que espalhará o evangelho para o mundo. Bom, então, das igrejas de Babilônia, as pessoas devem sair delas. Mas na última igreja de Deus, Laodiceia, o mal será cuspido dela. É algo diferente? Bom, isso serve apenas como contexto básico para a nossa conversa de hoje. Bem, quando a Idade das Trevas terminou, era necessário haver uma renovação. Durante a Idade das Trevas, quem manteve a chama da verdade acesa? Os valdenses. Pessoas como os valdenses, também partes da Igreja Celta, movimentos na África, como na Etiópia. Havia vestígios da verdade espalhados aqui e acolá. Mas, eventualmente, o que os destruiu? A guerra, derramamento de sangue, martírio. Os valdenses finalmente disseram: muito bem, vamos nos unir à reforma. Parece que eles estavam trabalhando na direção certa. Afinal, a reforma protestante naquela época tinha um pouco de poder, tinha alguma aliança com reis e rainhas, tinha a proteção de alguns membros da realeza, né? Então os valdenses decidiram se unir a eles. Mas as nossas doutrinas distintivas, como o sábado e outras coisas, acho que a gente tem que abrir mão delas a fim de termos paz. Infelizmente foi isso que aconteceu. Muito bem, durante a Reforma Protestante, os primeiros arautos foram Wycliffe e Jan Hus. Na verdade, eu deveria ter invertido a ordem. Wycliffe deveria estar lá e Hus do outro lado, né? Sim, porque Hus veio um pouco depois de Wycliffe. Então Wycliffe apareceu e disse: sabe de uma coisa, esse sistema não está funcionando. A igreja atual não parece vir de Deus. E aí quiseram matá-lo, mas não conseguiram. Mas anos depois que ele morreu, desenterraram seus ossos, queimaram-nos, moeram-nos, reduziram a pó e jogaram no rio Swift. Mas não antes de Jan Hus ter entrado na ativa. E o que fizeram com este? Conseguiram matá-lo antes que ele morresse de causas naturais. Eles o condenaram no Concílio de Constança. E ele então disse: vocês podem estar matando um ganso hoje. Ele disse isso porque Hus também significa ganso. Mas daqui a 100 anos, disse ele, haverá um que vocês não conseguirão parar. E exatamente 100 anos depois, surgiu a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero. Aqui estão alguns dos rostos de que estamos falando. E quando eu olho para estas pessoas, apesar de suas barbas compridas e rostos esmaecidos, essas pessoas eram jovens. Sim, eles eram jovens. Wycliffe morreu com pouco mais de 60 anos. Martinho Lutero morreu com pouco mais de 60 também. Todos morreram jovens. Acho que comiam mal, Martin. Ou eles tinham maus amigos. Ou muito estresse. A maioria deles nem foi por má alimentação, mas porque eles foram mortos. Sim, alguns foram martirizados. Mas Lutero morreu de causas naturais e Wycliffe também morreu de causas naturais. A Reforma Protestante fez um ótimo trabalho ao colocar a Bíblia e Cristo de volta ao centro. Infelizmente, ela não se livrou de todas as suas doutrinas babilônicas. Isso levou várias gerações, certo? Foi necessário consertar algumas coisas. Jesus disse que não achou a obra deles completa? Ora,
Essa fala de Cristo é muito significativa. E também mostra o quão misericordioso e paciente Deus é. Sim, Porque a todas as igrejas ele disse: eu entendo, eu compreendo, vamos lá, continuem. Mas ele queria chegar a um ponto em que a verdade toda fosse esclarecida. sim, esse sempre foi o objetivo. Bom, eventualmente os reformadores acabaram se estabelecendo e também formaram um sistema de igreja e Estado. E aí se tornaram tão ruins quanto a igreja que os perseguia antes, não é? Infelizmente. E então Deus suscitou os anabatistas. Os anabatistas disseram: olha, as pessoas só podem ser batizadas quando adultas. E outros se uniram. Hans Hut, por exemplo, mas sabe o que ele disse? Olha, eu acho que esse negócio de igreja unida ao Estado está terrivelmente errado. Cristo é o rei. Ele vai estabelecer o seu reino. Ele virá antes da virada do milênio. Ele vai governar no milênio. Mas as igrejas disseram: não, 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 nós vamos reinar. E aí começaram a folgar, a queimar e a perseguir seus opositores também, como os menonitas, os Amish, Agora são os protestantes martirizando protestantes. junto aos católicos. Sim. Agora todo mundo perseguindo os anabatistas. Bom, os anabatistas, alguns deles eram muito sérios, já outros tiveram experiências religiosas muito eufóricas, enfim. Mas os luteranos não deram ouvidos aos anabatistas. Os calvinistas também não lhe deram ouvidos, mesmo que inicialmente tenham dito: olha, vocês têm razão, mas não vai funcionar porque o Estado não vai gostar. E esse negócio de batizar as pessoas só após adultas e terem tomado uma decisão, isso vai nos fazer perder membros. O nosso governo não terá cidadãos suficiente que estejam em sintonia? Então não, a gente vai continuar batizando os bebês, tá? Os luteranos também os perseguiram, os calvinistas os perseguiram. Aí os batistas se levantaram e disseram: olha, nós vamos começar a fazer isso. Aparentemente não porque os anabatistas o fizeram, mas porque estava na Bíblia. Então os batistas disseram: olha, nós vamos começar a batizar desse jeito. Eles acreditavam na expiação de Jesus, que Jesus era o centro, na divindade de Cristo, no batismo de adultos. Mas isso os fez ser bem recebidos na Inglaterra? De jeito nenhum. Não, né? Não, porque qualquer ideia nova nunca é bem recebida. Não é. Então os batistas se dividiram entre batistas comuns do sétimo dia e... nossa, isso aí é outra confusão. Alguns deles eram calvinistas, outros armênios. Enfim, há muita confusão sobre eles. Mas eles começaram a se chamar de batistas. E eles não foram muito bem aceitos na Europa continental. E pior ainda, surgiram os metodistas, com Wesley. E sabe de uma coisa? O cristianismo é muito mais do que dizer eu acredito. Você tem que viver o que acredita, tem que aderir a princípios da Bíblia. E o que dizer de uma reforma da saúde? Não deveríamos ser saudáveis e parar de beber e abusar nossas mentes e nosso corpo? O quê? Estão dizendo que é um método para a salvação? Seus metodistas estúpidos! O nome metodistas era uma crítica. Sim, eles foram acusados de terem um método para a salvação. Enfim, para variar, essa nova ideia não foi bem aceita. Bem, a maioria não quis dar ouvido aos batistas. E, aliás, os luteranos dão ouvidos aos batistas? Não. Os calvinistas ouviram os batistas? Não. Nenhum deles. Mesmo os metodistas, eles deram ouvido aos batistas com relação ao batismo e outros assuntos? Não deram. Mas todos eles trouxeram uma nova verdade, não foi? Muito bem. Então os metodistas se voltaram contra os calvinistas. Os metodistas disseram: olha aí, calvinistas, vocês estão transformando Deus num monstro com essa ideia de predestinação. E é claro que os calvinistas não gostaram disso. Não, porque eles eram os predestinados. Deve ser muito legal ser predestinado, né, Martin? Deus já te escolheu para ser salvo e é isso aí. Não importa o que você faça, você está salvo. O paraíso é garantido.
não importa o que você faça. Bem, os metodistas irritaram todo mundo, né? Mas eles cantavam bem. E escreveram centenas e centenas de hinos, milhares de hinos. E introduziram uma ideia totalmente nova, um novo tipo de cristianismo. Se eu não fosse adventista, provavelmente seria um metodista. Enfim, eles acabaram causando uma grande confusão. E desde então, surgiram inúmeras seitas evangélicas. Desde carismáticos, para isso e aquilo, um monte de coisas. Você pode explicar rapidamente a diferença entre uma seita e um culto? Porque muita gente vai dizer, tudo isso daí é seita. Bem, na verdade, todas elas eram seitas. Os batistas eram uma seita dentro do cristianismo. Os batistas do sétimo dia também eram seita. Os metodistas eram uma seita. Uma seita é um sistema de crenças diferente da norma da maioria. Uma seita normalmente tem um líder. E as pessoas seguem os ensinamentos dele, né? Sim, as pessoas seguem um ou mais ensinamentos específicos daquele líder. Só que o ensinamento desse líder está acima da Bíblia. Sim, é sempre acima da Bíblia. Sim, os ensinamentos desse líder são colocados a um nível muito alto. Sim, no mesmo nível até superior que o das Escrituras. Muito bem. Agora, o interessante com relação a estas seitas é que elas ignoravam a lei. São antinomistas. Para eles, a lei não existe mais. Agora, os luteranos admitem que a lei ainda está em vigor. Ainda assim, não guardam o sábado, como diz a lei. Os calvinistas diziam que a lei permanecia em vigor, mas também não obedeciam como diz a lei da Bíblia. Eles observam os mandamentos na forma católica. Os batistas afirmam também que a lei permanece válida. Isso está no manual deles, mas também decidiram manter a tradição e não o que está escrito ali na Bíblia. Já os batistas do sétimo dia se propuseram a guardar a lei como está escrito na Bíblia, e assim o fizeram. Mas eles não aceitaram algumas verdades dos metodistas. Os metodistas disseram, olha, a gente tem que guardar a lei, mas não guardaram a lei como diz a Bíblia. Eles não seguiram o princípio dos batistas do sétimo dia, certo? Mas então, eventualmente, disseram, olha, tudo isso é muito confuso. Quer saber? Vamos eliminar completamente a lei. Jesus guardou a lei para todo mundo e é isso aí. Expulsou o diabo porque ele não cumpriu a lei. Mas nós somos cristãos sem ter que guardarmos a lei. E isso é ilógico, Martin. Não tem o menor cabimento isso daí. Pois é, por isso abordamos a lógica da verdade no programa anterior. Muito bem. Em meio a toda essa confusão, acabou surgindo o movimento milerita. O movimento milerita disse, olha, o Hans Hut, o anabatista, que vocês martirizaram, ele estava certo. É Cristo quem virá para estabelecer o reino. Mas as igrejas, no período do grande reavivamento americano, disseram, não, nós vamos governar durante o milênio. Nós seremos autoridade pelos próximos 1000 anos. Eles ainda dizem isso. Não é o Trump que diz toda hora? 1000 anos por 1000 anos, durante 1000 anos. E as outras pessoas próximas a ele e as igrejas ao redor dele, como os nacionalistas cristãos, todos dizem isso, né? Todos. Essas igrejas querem que Jesus fique lá em cima, durante os 1000 anos, sem atrapalhar o governo da igreja aqui na Terra durante esse tempo. Bom, então os mileritas disseram, Jesus está voltando, e isso baseado em Daniel. Mas, obviamente, também não foi bem recebido. Bem, conforme nós conversamos no programa anterior, esse movimento milerita não foi algo desconhecido. Pelo contrário, foi extremamente público, houve grandes encontros campais de todas as denominações que existiam naquela época nos Estados Unidos. Agora, curiosamente, o movimento milerita não foi apenas um movimento preso aos Estados Unidos, mas em todo o mundo, em todos os continentes. Subitamente houve um despertar com relação à vinda de Cristo. O clássico e belo exemplo disso, que não tinha nada a ver com Miller, é o das criancinhas.
pregando sobre isso na Suécia. Elas tinham 10 anos de idade. Não, mais jovem do que isso. Até 6 anos. Porque havia uma lei local que proibia pregar esse tipo de coisa. Mas a lei não se aplicava a criancinhas. Então elas começaram a pregar que a vinda do Senhor estava próxima, lá na Suécia, mas não podiam prendê-las. Elas subiam em cadeiras e mesas e começavam a pregar. E na Ásia, em todas as partes do mundo, de repente houve um despertar com relação à vinda de Cristo. Mas não foi a mensagem de Miller que se espalhou por lá. Não, foram mensagens independentes, por conta própria. Então este foi um movimento mundial de grande escala, cujo núcleo principal estava associado a doutrinas bíblicas específicas, de Daniel 8 e 9. Agora, a partir do movimento millerita, surgiram várias seitas diferentes. Depois desse período, temos a ascensão, por exemplo, dos Mormons, dos Testemunhas de Jeová e todos os demais, inclusive dos Adventistas. Esta é a progressão ao longo da história. Ora, o que aqui se qualificaria como Sardes? Em outras palavras, a Igreja da Reforma. Bem, isso incluiria os luteranos, os calvinistas, os batistas, abrangeria também os metodistas. Cada um deles introduziu progressivamente novas verdades debaixo de grande oposição. Mas nunca concluíram seu trabalho, porque cada um deles rejeitou verdades descobertas pelos outros. Exato. Mas nos adventistas, todos estes grupos estão representados. Portanto, não se trata de um movimento com um único líder carismático. Bom, como isso aconteceu? Você tem os pioneiros do movimento adventista, a começar por William Miller. E aí, seguindo a ordem, temos todos esses senhores com suas barbas e costeletas peculiares, né? Mas quando esse movimento começou, a maioria deles era adolescente, ou no início dos seus 20 anos. Acho que o mais velho de todos tinha cerca de 30 a 34 anos. Sim, eles eram jovens, como os discípulos. João, por exemplo, tinha apenas 17 anos, Daniel também tinha 17, Maria provavelmente 17 quando foram chamados. Ellen White tinha 17 anos. Loughborough tinha 19 anos quando se converteu ao cristianismo. Então, no início de seus 20 anos, ele se juntou ao movimento adventista. O mais velho provavelmente era Joseph Bates, que era um capitão de navio e falava muitos palavrões antes da sua conversão. Mas após começar a ler a Bíblia, que sua esposa havia colocado em seu pequeno baú de livros, ele acabou se convertendo. Tínhamos também James White, que era membro da Conexão Cristã, que acreditava no sono da alma, assim como Martinho Lutero. E Tyndale também acreditava nisso originalmente. E Milton também, mas hoje em dia, todas essas denominações deixaram de crer nisso. Nenhuma das igrejas que surgiram na Reforma continuou acreditando nisso. Aí surgiu Urias Smith, que era jovem. Ele havia perdido uma perna e ele não conseguia ficar parado, obviamente, com uma perna só, como o Capitão Gancho. Então, ele desenvolveu a primeira prótese móvel, que ainda hoje é a base de todas as próteses. Que sujeito incrível! E você também tinha o J.N. Andrews, e depois o Alonzo T. Jones, e todas essas pessoas vinham de origens e movimentos totalmente diferentes. Dos metodistas, dos batistas. A maioria deles vinha do metodismo e dos batistas. O próprio Miller era da Igreja Batista. Ele também era um deísta? Ele era deísta, era maçom, era um batista.
Obviamente, ele abandonou a maçonaria. A assinatura dele, renunciando à maçonaria. Exatamente. E como chegaram às suas conclusões quanto às doutrinas? Tudo começou com uma senhora chamada Rachel Wilkes, que era uma batista do sétimo dia. Ela foi falar com um dos pregadores mileritas, Wheeler, e disse a ele: "Veja, você está pregando sobre guardar os mandamentos. Por que não guarda todos eles?" Ele disse: "O que você quer dizer com isso? Como assim?" E depois o Joseph Bates pegou este assunto, levando adiante, escrevendo um panfleto sobre o sábado. Nenhum deles guardava o sábado, mas eles começaram a estudar a Bíblia. E é importante dizer uma coisa, porque existe confusão com relação a Ellen White. Ellen White não havia tido sua primeira visão até dezembro de 1844. Isso é depois do movimento milerita ter previsto a volta de Jesus. Portanto, ela não teve visão nenhuma de Jesus voltando em 1844. Não, ela não criou o sistema doutrinário nem as crenças doutrinárias. Elas foram todas derivadas do estudo da Bíblia. E por fim, você tem o livro do J.N. Andrews, onde ele foi contratado para escrever algo sobre a história do sábado. E por que o sábado é bíblico? Este livro, A História do Sábado, reúne todos os pontos de vista bíblicos em um único formato conciso. E é claro, eles tiveram também que aprender sobre a justificação pela fé. Então é uma progressão de verdades. Exatamente. Eles foram descobrindo progressivamente. Descobriram a importância da lei. E após isso, tiveram que alinhar seu entendimento, dizendo: Tá, mas e Jesus com relação à lei? Não podemos perdê-lo de vista. correto? Jesus não podia perder o seu papel. Também temos o Lições sobre Fé, por A.T. Jones, o grande movimento de justiça pela fé para restabelecer o equilíbrio, em 1888. Também podemos considerar esse homem aqui, o Loughborough. Ele foi incumbido de escrever o grande movimento do Advento, sua ascensão e progresso. E ele reuniu as peças do quebra-cabeça histórico. Este jovem começou muito cedo, aos 20 e poucos anos, pregando essa mensagem. Ele foi um dos pioneiros e pregou isso até os seus 90 anos. Então, Martin, isso não é fogo de palha, mas é um movimento fantástico, com muitas mentes brilhantes e trabalhadoras, e todos eles de origens incríveis. Veja, por exemplo, James White, que se casou com Ellen White. Por que ele se casou com ela? Bem, ele estava interessado na mensagem, ele a acompanhava em viagens, e as pessoas começaram a falar: o que esse homem solteiro está andando com essa jovem solteira? Então, para resolver a questão, eles disseram: quer saber? Se vamos trabalhar juntos dessa forma, vamos nos casar de uma vez. Só que este homem, ele tinha estrabismo. E era muito forte. Ele sequer podia ir à escola por causa dos seus olhos. Ele se sentava na primeira fila, bem em frente ao quadro, mas ele não conseguia ver, porque cada olho ia para um lado diferente, até que finalmente disseram a ele que aquilo não ia funcionar e o expulsaram da escola. E ele teve que trabalhar na fazenda. E ele trabalhou na fazenda, acho que até os 19 anos, né? Por aí, por aí. Até que ele ficou terrivelmente doente, com uma grande febre, e quando saiu da febre, os olhos estavam curados. E o que ele fez então? Ele foi estudar, começou a estudar aos 19 anos. Começou a estudar junto com as criancinhas, e em apenas 2 anos, ele se saiu tão bem, mas tão bem, que o nomearam como professor. Ele recuperou todo o tempo perdido. Ele era proficiente em matemática, proficiente em línguas. Então, são histórias incríveis. E Ellen White, obviamente, com suas enfermidades, sua incapacidade, o ferimento na cabeça, etc, etc. Para começar, ela não conseguia escrever.
Ela passou apenas 3 anos na escola. Ela não sabia escrever. E, ao final, se considerarmos hoje, ela é a escritora mais prolífica de todo o mundo. E eu confirmei isso no Google, porque muita gente diz que ela é mais prolífica na América, mas não há nenhum outro autor que se compare a ela na literatura feminina mundial. Pegue, por exemplo, o discípulo de Jesus, o João, 17 anos, filho do trovão, um pescador rude. Veja, quem poderia escrever de forma tão sublime o Evangelho como João escreveu? Esse é o tipo de calibre que se esperaria que Deus usasse. Deus ignorou os fariseus arrogantes. Houve um ou dois que Deus acabou utilizando? Paulo, Nicodemos, José de Arimateia. Deus acaba usando todo mundo. Ele utiliza todo o espectro. E o que dizer de J.N. Andrews? Ele não tinha nenhum tipo de escolaridade. Ele é o penúltimo ali na direita. Nenhuma escolaridade. E falava 7 idiomas fluentemente, sabia a Bíblia de cor em mais de um idioma. Ele era tão bom que se tornou um missionário mundial. Foi ele quem levou o evangelho do movimento adventista até a Europa. Ele continuou trabalhando, escrevendo até no seu leito de morte. Eram pessoas muito dedicadas. Então ninguém pode dizer que é um movimento passageiro. E de onde vieram os pregadores mileritas? Josias Litch, ele era metodista, episcopal, igreja episcopal. Joshua Himes era um milerita. Ele trabalhou com Fitch, criando os gráficos e o Clamor da Meia-Noite. O Fitch era pastor da igreja congregacional. Então eles vieram de origens muito diferentes e eram pessoas incríveis. Então, pessoas desse calibre, você não as esperaria em um mero movimento sectário? Não, são pessoas de talento, pessoas dedicadas, trabalhadoras, fervorosas, trabalhando desde a sua adolescência até o leito de morte. Foram pessoas incríveis, simplesmente notáveis. E a história simplesmente quer ignorá-los. Finalmente desenvolveram os pilares do Adventismo, que os diferenciava de todas as outras denominações. E nós já falamos sobre isso em um episódio, não é, Martin? Bom, algumas pessoas disseram, mas e quanto aos 7 pilares da fé? Veja, os outros 2, especialmente o da saúde, vêm do espírito de profecia. Então estes daí são os 5 pilares básicos. Sim, mas existem muitos outros. Sim, muitas outras doutrinas. Mas este movimento, e veja, ele é chamado de movimento. Ele é diferente de todos os outros. Veja, existem muitas coisas que as pessoas poderiam dizer do tipo: ah, isso não é um movimento, etc, etc. Porque vocês são uma igreja organizada. Bom, qual é a diferença entre um movimento e uma igreja literal? Os primeiros pioneiros não queriam uma igreja. É verdade. Eles não queriam um credo. Essa era a posição oficial deles. Eles queriam somente a Bíblia e apenas a Bíblia. Muitos se afastam dos ensinamentos claros da Bíblia e constroem um credo baseado em especulações humanas e fábulas agradáveis. E veja, desde o início, seja qual for o credo ou qual o consenso que uniu as pessoas, ele poderia ser diferente da Bíblia. E houve discussões dentro destes grupos sobre o que eles realmente acreditavam. Até hoje é isso. Eles apontam para sua torre como um meio de ascender ao céu. Línguas eloquentes ensinam que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser alcançada sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem o padrão de Deus, isso os conduziria à unidade.
Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada acima de sua santa palavra, haverá divisões e dissensões. A confusão existente de credos e seitas conflitantes é apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo nos últimos dias. Ver Apocalipse 14:8, etc. Portanto, os pioneiros do movimento adventista eram inflexíveis. Não havia credo. E o espírito de profecia confirma: não temos credo. Tudo bem, temos um livro, 27 Crenças Fundamentais, mas isso é um estudo bíblico sobre o que acreditamos. Mas a Bíblia é o nosso credo e ponto final. Não existe outra coisa. E todos os nossos estudos são apenas estudos bíblicos, e não estudos sobre um credo específico, como o credo de Nicéia e outros, que simplesmente se colocam acima da Bíblia. Não é assim que funciona. Temos uma confissão de fé. Se Deus disse que este movimento final estaria associado ao espírito de profecia, isto não significa que o espírito profético será contrário à Bíblia, porque a lei é o testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, não há luz nele, certo? Veja, talvez simplesmente possamos chamar isso de as doutrinas do remanescente, porque a doutrina do remanescente vem da Bíblia. E se você não acredita em algumas delas, o seu problema não é com a igreja, o seu problema é com a doutrina da Bíblia. Correto, porque no caso você está colocando sua crença acima da Bíblia. Para deixar bem claro. Mas Deus terá um povo sobre a terra para manter a Bíblia e somente a Bíblia como padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. Portanto, qualquer acusação de que nossa igreja seja uma seita, por causa dos livros de Ellen White que apoiam as Escrituras... Aliás, Wesley não escreveu também para apoiar a Bíblia? Sim. Isso faz da Igreja Batista uma seita? Pois é, né? Bem lembrado. E veja, você acabou de ler esta frase de um livro que eles querem usar como justificativo para chamar essa igreja de seita. Mas essa exata afirmação já exclui essa igreja de ser uma seita. Exato. As opiniões dos homens eruditos, as deduções da ciência, os credos ou decisões de concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes quanto as igrejas que representam, a voz da maioria, nada disso, nem tudo isso junto, deve ser considerado como prova a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir um claro "assim diz o Senhor" que o sustente. Isto encerra a questão. O movimento adventista não é um culto, mas um movimento predestinado para restaurar o que a Bíblia realmente ensina e colocá-la em prática, não apenas da boca para fora. Veja, lá na Reforma, no Concílio de Trento, quando aquele arcebispo Régio entrou no conselho e disse: "Vocês protestantes não passam de uma rebelião. Por que vocês não fazem o que dizem, apegando-se somente à Bíblia? Isso porque vocês guardam o domingo, que é um mandamento católico. Por isso vocês são só uma rebelião." Aí eles tiveram a chance de mudar, mas não o fizeram. Continuaram apegando-se à lei de Roma. Sim, é a tradição. Este é um terreno escorregadio em que impede as pessoas. É verdade. Hoje, alguns se assentam em concílios ecumênicos com pessoas que dizem que não existe mais a lei e os aceitam como irmãos e irmãs. Que patético. Bom, próxima pergunta. E com relação à organização da igreja? Os pioneiros se opunham veementemente à organização da igreja. Eles eram um movimento, certo? Mas como se administra uma organização ou se gerencia uma empresa ou um movimento sem organização? Agora eles tinham que começar a imprimir material. Pois é, agora tinham que fazer compras. Tinham que comprar impressoras, papel,
E sem organização, quem seria o dono de tudo isso? Agora tinha que colocar o nome de alguém. Colocaram no nome de James White. Ah, você está ficando rico, começaram a dizer. O pobre homem trabalhava no campo, suando até se matar de trabalhar. Tudo para pagar essas coisas. Não era dele, mas estava em seu nome porque não havia igreja organizada. E depois eles tinham que construir igrejas. Sim, e o que dizer do recolhimento de ofertas? Pois é, o que fariam com isso? Sim, no começo era tudo desse jeito, mas essas pessoas eram comprometidas e quase se mataram de trabalhar. Adoeceram nesse processo, tiveram dificuldades, viveram na pobreza e estavam convictos de seus atos. Mas, finalmente, ao construírem uma igreja, a quem ela pertenceria? Ora, pertence à pessoa que a financiou. Passamos pela mesma situação quando começamos o Clash of Minds. Muito bem, vamos construir um estúdio agora. De quem será o estúdio? Na propriedade de quem ele será? Se estiver no terreno X, então pertence à pessoa X. Quem vai financiar isso? Ah, mas o X está ficando rico porque está sendo financiado. Então veja que a situação complica. Por isso que é necessário uma organização. Aí eles foram à Bíblia e viram que Deus organizou a igreja primitiva. Havia anciãos, diáconos, Dorcas, havia isso, havia aquilo outro, havia ordem e organização. Quando Paulo fala sobre a organização das igrejas, vemos que eram afiliadas a um conselho, que era o conselho de anciãos e apóstolos. E eles tinham reuniões de conselho, coisas assim. Então havia organização. Muito bem. Como aconteceu? Isso aqui é do espírito de profecia. O tempo e a prova demonstraram quão amplos e sólidos eram os fundamentos lançados por James e Ellen White e seus colaboradores, e com quanta sabedoria e excelência eles edificaram. Eles lideraram os adventistas guardadores do sábado na inauguração da obra de publicações em 1849 e 1850. Isso é bem no começo. Eles nem sequer eram uma igreja ainda. Pois é. E no desenvolvimento da organização da igreja com um sistema sólido de finanças eclesiásticas, no final da década de 1850. Isso foi quase 10 anos depois. Sim, a igreja não existia de fato como uma entidade naquela época. Esse processo culminou na organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em 1863. E eles nem queriam um nome. Não mesmo. Teve até uma grande discussão. O ano de 66 marcou o início de nossa obra médico-missionária, e a grande obra educacional da denominação teve seu começo no início da década de 1870. Veja quanto tempo levou. O plano de realizar acampamentos anuais foi desenvolvido em 1868, e em 1874 os Adventistas do Sétimo Dia enviaram seu primeiro missionário para o exterior. Foi assim que a coisa avançou. Sim, o movimento, que se tornou uma organização, passou a enviar missionários. Martin, esta foi uma progressão gradual? Eventualmente, você tem que ter alguma organização, porque as propriedades precisam de um dono. Você não pode pôr um monte de propriedades no nome de uma pessoa, porque aí basta um desentendimento e tudo desmorona. Pois é. Isso não aconteceu com você? Não. Sempre é assim. Tudo começa bem, de forma amigável, mas quando chega no dinheiro... E veja, não é à toa que a Bíblia chama o dinheiro de raiz de todos os males. De qualquer forma, Martin, a organização da igreja tornou-se absolutamente necessária. E foi feita de forma ordenada, com base em princípios bíblicos. Bem, Cristo, ele não era exclusivista, Martin. Vamos voltar ao básico. Ele havia ofendido especialmente aos fariseus por afastar-se das regras rígidas deles. Ou seja, tudo é nosso, nós somos o povo santo, todo o resto é perdido. Pois é, mas é importante ressaltar que ele não infringiu a lei para fazer isso. Quando é dito que ele infringiu a lei, trata-se da lei inútil dos fariseus, que não tem nada a ver com a Bíblia. Pois é, eram tradições que eles inventaram.
Os domínios da religião estavam cercados por altos muros da exclusão, uma questão muito sagrada para a vida cotidiana. Ele derrubou esses muros de separação. O povo deveria ter lido o livro de Isaías, que fala sobre todos os estrangeiros chegando à igreja. Eles não deviam afastar os estrangeiros. Em seu contato com os homens, ele não perguntava qual é o seu credo. A qual igreja você pertence? Ele exerceu seu poder de auxílio em favor de todos que precisavam de ajuda. Em vez de se isolar em uma cela de eremita para mostrar seu caráter celestial, ele trabalhou arduamente pela humanidade. Ele inculcou o princípio de que a religião bíblica não consiste na mortificação do corpo. Ele ensinou que a religião pura e não corrompida não se destina apenas a tempos determinados e ocasiões especiais. Em todos os momentos, em todos os lugares, ele manifestou um interesse amoroso pelos homens e derramou ao seu redor a luz de uma alegre piedade. Tudo isso foi uma repreensão aos fariseus. Mostrou que a religião não consiste em egoísmo e que sua devoção mórbida ao interesse pessoal estava longe de ser a verdadeira piedade. Isso despertou a inimizade deles contra Jesus, de modo que tentaram impor a sua conformidade às suas regras. Martin, uma seita, vai procurar um lugar isolado, no alto de uma colina, se excluírem, se separarão do mundo e, eventualmente, todos cometerão suicídio porque perderam a cabeça. Eles criam regras e querem eliminar qualquer pessoa que chegue perto. Mas o que foi que fez o movimento adventista? É exatamente o oposto disso. Eles foram para o mundo, começaram a construir sanatórios, escolas, começaram a construir hospitais só para adventistas? Será que é isso? Não, pelo contrário. Eu não acredito que as pessoas pensem assim, sabe? Foi um movimento para alcançar a humanidade, para ajudar os mais pobres entre os pobres, para ajudar todas as camadas da sociedade. Há um ponto, Martin, que este movimento, em menos de um século, tornou-se um movimento mundial. O movimento mundial, Martin. O maior movimento protestante de todos os tempos. A denominação adventista do sétimo dia controla mais instalações educacionais e mais hospitais do que todas as outras denominações protestantes juntas, e só é rivalizada pelo próprio sistema católico romano. É o único sistema universal que seja protestante, que tem esse movimento em escala mundial, porque a mensagem deve chegar a todos os povos, tribos e línguas. Isso significa, de acordo com o nosso contexto aqui, que deve chamar a atenção das pessoas em Hollywood também. Deve repreender as pessoas de todas as religiões, incluindo o Islã. Todas essas pessoas têm que abandonar os seus credos não bíblicos. Exatamente. E então unirem-se ao movimento em direção à cidade celestial, no caminho do povo remanescente. Não é assim mesmo? Deveria significar isso. Existem requisitos muito claros para quem deseja se unir ao povo remanescente. Há outras igrejas que guardam o sábado? Sim. Há outros movimentos mundiais que tenham esse tipo de organização e trabalho médico-missionário? Esse não foi o método de Cristo? Sim. Portanto, esse movimento do destino é um movimento que está chamando as pessoas de volta à Bíblia, de volta aos critérios, às doutrinas bíblicas. O único credo deste movimento é a Bíblia. É um movimento. Sim, ele precisa ser organizado, do contrário não haveria estrutura. Mas a igreja primitiva era organizada. Muito bem, podemos então dizer que foi um movimento de separação? Com certeza. Sai dela, povo meu. É uma separação das falsas doutrinas. Sim, sai dela, povo meu. Saiam dessa confusão babilônica. Esta é a mensagem do segundo anjo.
Então, Martin, existem 3 linhas de pensamento hoje, dentro do movimento adventista do sétimo dia. Ou chame de igreja se quiser. Uma dessas correntes de pensamento é de natureza ecumênica. A outra é o movimento de separação, como era no começo. Separado. Então, por que temos um movimento de natureza ecumênica dentro do movimento hoje? Ambas não podem estar corretas, pois são mutuamente exclusivas. Hara, isso faz todo sentido. Um quer se livrar de Jesus, o outro foca apenas em Jesus. Muito bem. Em terceiro lugar, há uma tendência à fragmentação, seja com base na doutrina ou na organização. Ups! Certo? Se Laodiceia for o último movimento, e se você for cuspido para fora deste movimento, se você não comprar o ouro refinado pelo fogo, ou seja, desenvolver um caráter em harmonia com as Escrituras, então, Martin, por acaso há alguma lógica em fragmentar o sistema? Não, porque você irá enfraquecê-lo. Muito bem. E existe algum motivo para desorganizar o que estava organizado? Não, mas se for necessário desorganizar, deixe que Deus faça isso. Antes do fim, pode-se esperar um grande avivamento, um movimento do Espírito, ou seja, a chuva serôdia. Também é chamado de o clamor da meia-noite. Haverá também um falso avivamento, você concorda? Claro. Buscando contrariar a ação do Espírito. Bom, o Espírito traz unidade ou desunião? O Espírito de Deus causa união. Mas união baseado em quê? Bíblia? Muito bem. E é bíblico que haveria esse tipo de coisa? Sim. O que diz Isaías 33? Os pecadores em Sião estão com medo. Sião é o povo de Deus, certo? Então pode haver pecadores entre o povo de Deus? Pessoas que transgridem a lei? Claro que sim, fomos alertados disso. Quebrar a lei é um conceito muito amplo, não é? Você pode transgredir as leis da natureza ou transgredir leis que vão contra aquilo que Deus construiu, que derrubam aquilo que ele construiu. O medo surpreendeu os hipócritas. Quem eram os hipócritas, Martin? Aqueles que disseram que eram perfeitos, que dizem fazer o que Deus diz, mas não o fazem. Muito bem. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador que está chegando? Essa é uma boa pergunta. Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? E aí vem a resposta. Aquele que anda em justiça e fala com retidão, aquele que despreza o lucro da opressão, que sacode as mãos para não aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não vir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Tudo isso é muito importante, não é? Sem dúvida que é. Muito bem. Este habitará nas alturas, e sua fortaleza será a segurança das rochas. O pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Essa promessa não é para os últimos dias? Sim. E depois há algumas histórias paralelas em Ezequiel, capítulo 9. Ele clamou também aos meus ouvidos em alta voz, dizendo: fazei aproximar-se daqueles que têm o encargo da cidade. Essa cidade é o povo de Deus. Era Jerusalém, símbolo da igreja mundial. Aham. Fazei aproximar-se aqueles que têm o encargo da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que 6 homens vinham pelo caminho da porta superior, que está voltada para o norte, e cada um trazia na mão uma arma de destruição. E o homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. E eles entraram e pararam junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, em direção ao limiar da casa. E ele chamou o homem vestido de linho que trazia à cintura o tinteiro de escrivão. E o Senhor lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que clamam por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Martin,
aqui Deus está trabalhando fora ou dentro? Dentro. Há muitas coisas interessantes acontecendo aí desses textos. Sim. E eles recebem uma marca. É a marca de Deus, certo? Sim, mas quem está colocando a marca? Ah, não é o homem. Não é o homem. É esse homem com o tinteiro e ele não é humano. Sim, ele está do lado de Deus. Mas haverá outros que terão a outra marca, a marca da besta. Sim, Talvez até mesmo dentro do povo de Deus, né? infelizmente. E aos outros? Aliás, Martin, será que a marca da besta é algo oposto à marca de Deus? Eu creio que sim. Você não gostaria de saber como a marca da besta está associada à marca de Deus? Com toda certeza. E aos outros disse: Enquanto eu ouvia, ide após ele pela cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tenhais piedade. De novo, isso é dentro ou fora da igreja? Dentro? Mas eu só quero deixar algo bem claro. Quem está fazendo isso? Boa pergunta. Não são os que estão chorando e suspirando pelos erros da igreja. Não, eles só estão observando. Não são os que suspiram e choram que vão resolver essa situação. Exato. Deus vai resolver essa situação. Quem não comprar ouro refinado no fogo será cuspido para fora. E, infelizmente, o texto diz: matai totalmente velhos e jovens, virgens, crianças e mulheres, mas não vos aproximeis de nenhum homem sobre quem estiver o sinal. Isso vai começar dentro do povo de Deus, na igreja. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. É duro ser um ancião, Martin. Espero que você não esteja incluso, Walter. Mas está escrito ali que todos os anciãos serão destruídos? Não, não diz isso. De jeito nenhum. As pessoas devem ler Ezequiel 9 com muita atenção, porque muitos justiceiros da igreja hoje querem fazer esse trabalho aí. Será que você é justo o suficiente para fazer essa obra, Martin? Claro que não. Você já tem suas próprias fraquezas, né? Sem dúvida. Muito bem, vamos ao que interessa. Vamos voltar à história. Então, Deus tem realizado movimentos ao longo da história. E isso tem se desenrolado ao longo do tempo. Um movimento descobria uma nova verdade, mas ficava travado nela. Aí um outro movimento descobria uma nova verdade, mas ficava parado nela. E de novo, e de novo, e de novo. Isso resultou numa grande confusão com vários movimentos separados. Hoje temos todas as denominações aí, todos os credos ao mesmo tempo. Hoje, no movimento do Advento, há pessoas que vieram do Islã, há pagãos que deixaram o paganismo e se uniram ao movimento do Advento, há luciferianos, há satanistas, há ocultistas, membros de sociedades secretas, gente de todas as denominações que você imagina já aderiram ao movimento adventista. Há pessoas que vieram do budismo, que vieram do shintoísmo, de tudo mesmo, Martin. É um movimento gigantesco do mundo inteiro de pessoas que vieram de todas as partes. Não é um movimento sectário. É isso que se espera da Igreja de Deus. Muito bem. E este movimento tem nome. Mas seu nome não é parecido com os das outras igrejas. E esse nome também não é baseado no fundador do movimento, como luterano, calvinista e até mesmo os metodistas. Não se baseia em nada disso. É baseado nos princípios, nos ensinamentos bíblicos fundamentais. O sétimo dia é o dia do Senhor. E há adventistas, ou seja, Cristo vai voltar. Ele é o rei. Nós não pretendemos governar nada aqui embaixo. Ele vai. Muito bem. Então, Cristo disse ao seu povo: Vós sois a luz do mundo. Vocês são os escolhidos do Senhor para proclamar as verdades de origem celestial. A obra mais solene e sagrada jamais confiada aos mortais é a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos em nosso mundo.
Isso implica apenas um pouquinho da Bíblia ou toda a Bíblia? Toda a Bíblia está contida nessa mensagem. O primeiro anjo proclama o Evangelho eterno? Bom, é tudo. Em nossas grandes cidades deve haver instituições de saúde para cuidar dos enfermos e ensinar os grandes princípios da reforma da saúde. O próprio Jesus atuou nessa área, Martin. E Deus não tentou isso com os metodistas? Sim. Mas a maioria deles não desistiu disso? Ah, sim. Eles seguiram adiante ou largaram a mensagem? Largaram? Muito bem. Agora, será que esta igreja iria cair? A igreja pode parecer estar prestes a cair, mas não cai. Ela permanece ao passo que os pecadores em Sião serão peneirados. Isso está em harmonia com Ezequiel 9. E outra pergunta. Se os apóstatas serão peneirados para fora, quem sai dessa igreja é o quê? Um apóstata. Sim. A palha é separada do trigo precioso. Esta é uma prova terrível. Mas ainda assim precisa ocorrer. Será que estamos testemunhando o surgimento de um conflito dentro deste movimento? Ora, com toda certeza. Será que isto significa que este movimento é errado? Ou é simplesmente o cumprimento de uma profecia? É o cumprimento. Muito bem. Quanto mais eu leio esse período de profecia, mais vejo que ele está se cumprindo. Nesses últimos dias, aquele que outrora foi um anjo exaltado nos céus, se utilizará das filosofias dos homens. Interessante. O povo de Deus deve se resguardar cuidadosamente da influência sedutora do enganador. Devem apegar-se firmemente às verdades que os chamaram para fora do mundo e os levaram a posicionar-se como povo designado de Deus. As doutrinas centrais, os pilares dessa fé, não são bíblicas? Já mostramos isso, com certeza. Mas houve oposição a elas? Ainda existe. Pois é. Por acaso, algumas pessoas abandonaram este movimento por causa, por exemplo, da questão do sábado? Sim. Será que algumas pessoas abandonaram este movimento por causa da justificação pela fé? Muitas. Será que algumas pessoas abandonaram este movimento por causa do santuário? Muitos. Alguns abandonaram por causa do espírito de profecia? Muitas. Martin, o que eu posso dizer? Mas isso significa que o movimento... É ruim? Não. Mas quem saiu é o quê? São os... Desculpe a honestidade, mas são os peneirados. Exato. E por acaso esses que saíram conseguiram formar uma nova mega igreja santa e mundial? Não. Deram em nada. Desapareceram com todas as suas acusações, né? É o resultado das divisões. Muito bem. Então, Martin, não podemos abandonar agora a fundação que Deus estabeleceu. Não podemos agora ingressar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostatar da verdade. Nossa igreja tem um fundamento sólido, foi construída com suor, sangue, até a morte. O espírito de profecia continua dizendo, veja, fui instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia de todo o mundo. E aliás, Martin, há apenas duas denominações cristãs reconhecidas mundialmente, os católicos e os adventistas do sétimo dia. Essa não é uma característica de seita. Não é por acaso. O único movimento que compete com os adventistas do sétimo dia são os católicos. É a Igreja Católica. Mas eles são uma seita. E por quê? Porque tem um líder infalível e carismático, cuja palavra é suprema. O que ele diz está acima de tudo, da Bíblia, de tudo. Não são os jesuítas que dizem que quando o Papa diz algo contrário à Bíblia, deve-se descartar a Bíblia? E isso é uma seita. E eles acusam os adventistas de serem uma seita? Sim, por causa de Ellen White. Mas acabamos de mostrar que a própria Ellen White, que nada deve estar acima da Bíblia. Ela é a nossa norma. Correto? Fui instruída para dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo.
Deus nos chamou como povo para sermos um tesouro particular para Ele. Ele determinou que sua igreja na terra permaneça perfeitamente unida no Espírito e no conselho do Senhor dos Exércitos até o fim dos tempos. Ops! Ué, mas e as divisões? Hoje não estamos vendo brigas internas. Por acaso o texto diz que essas brigas não haveriam? Não diz isso. Mas o povo de Deus está nesse grupo. E aqueles que estiverem errados Serão sacudidos para fora? serão sacudidos para fora. Muito bem. Vamos analisar isso um pouco mais a fundo. Agora, com relação à organização. Muitos hoje ainda são contrários à organização. Sim, alguns são contrários à organização. Hoje alguns dizem: olha, esse nível da liderança não é de Deus, mas esse nível aqui é. Então eu aceito este nível de liderança. Isso não faz sentido, porque torna alguns níveis de Deus e outros não de Deus. Nenhuma instituição funciona desse jeito. Muito bem. Você acha que o homem com o tinteiro vai pular a conferência geral quando for marcar as pessoas? Não. Ou ele vai marcar apenas um dos níveis da liderança? Ou a conferência geral? Ou a igreja local? Ou a associação? Ou ele passará por todos os níveis da liderança da igreja? E alguns indivíduos receberão e outros não. É o que está escrito em Ezequiel 9. Deus não colocará o selo dele apenas no seu grupinho de santos. Em certos momentos, quando o pequeno grupo de homens era encarregado da gestão geral do trabalho em nome da Conferência Geral e buscou levar adiante planos insensatos para restringir a obra de Deus, Martin, será que isso já aconteceu antes? Não, Walter, eu não sei do que você está falando. Pedro não participou daquela Conferência Geral Sim, e ele era um dos líderes, não é? E ele não fez algo errado? sim, Paulo não teve que repreendê-lo? sim. Logo depois da sessão da Conferência Geral. Ora, e por causa disso, vamos considerar todo o grupo de discípulos como irrelevantes? Porque um se desviou do caminho, mas graças a Deus ele voltou a si. Sim, eu posso voltar um pouco na história? Contanto que você não me coloque em encrenca, Martin. E quanto a Arão? Ele não estava na Conferência Geral? Pare aí, Martin. Mas é um bom exemplo. Realmente é mais um exemplo. Sim, também me veio à mente. Mas muito bem. Em certos momentos, um pequeno grupo de homens encarregados do trabalho em nome da Conferência Geral levou a buscar adiante ações imprudentes para restringir a obra de Deus. Então, eu disse que não se podia mais considerar a voz da Conferência Geral, então representadas por esses poucos homens, como a voz de Deus. Ela não está jogando a liderança fora. Mas isso não quer dizer que as decisões de uma conferência geral composta por uma assembleia de homens representativos devidamente designados de todas as partes do campo não devam ser respeitadas. Ou seja, a sessão da Conferência Geral com representantes de todas as partes do mundo. Exatamente. E foi exatamente assim que o primeiro conselho da primeira igreja entre os discípulos funcionou. Deus ordenou que os representantes de sua igreja, vindos de todas as partes da terra, quando reunidos em uma conferência geral, tenham autoridade. O erro que alguns correm o risco de cometer é atribuir à mente e ao juízo de um só homem, ou de um pequeno grupo de homens, a plena medida de autoridade e influência que Deus conferiu à sua igreja no juízo e na voz da conferência geral reunida para planejar a prosperidade e o avanço de sua obra. Isso é oposto de uma seita, Martin. Isso é um movimento. Portanto, nossa igreja não tem um único líder carismático à frente de tudo. Deus investiu a sua igreja com autoridade e poder especiais que ninguém pode ser justificado ao desprezá-lo e desrespeitá-lo. Pois quem faz isso despreza a voz de Deus. Foi Deus quem estabeleceu essa estrutura.
Não há nada de errado com uma estrutura. O problema são com indivíduos aqui e acolá dentro da estrutura, ou mesmo uma comissão dentro da estrutura. Sei lá, imagine que um grupo dentro da estrutura acreditem que homens podem engravidar. Mas o fato de haver esse grupo... Não torna isso verdade. Exato. O Congresso não está debatendo essa questão agora mesmo? Hoje não há professores de universidade falando sobre genitores porque não querem admitir que um homem é incapaz de engravidar? Sim. É ridículo, mas estão discutindo isso. Então por que esperaríamos que dentro de nossas fileiras não houvesse discussões estúpidas também? É óbvio que sempre haverá apostasia de algumas pessoas dentro do povo de Deus. Qual é o nosso ponto, Martin? Qual é o nosso objetivo aqui? O ponto é que existe um movimento do destino. Olha esse cenário novamente. É o movimento do destino. E ele vai avançar independentemente de qualquer bobagem que estejam discutindo ou fazendo por aí. Certo? Sim. Muito bem. Vamos nos aprofundar um pouco mais. O Senhor declarou que a história do passado será revisitada conforme entramos na obra final. Toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Essa é a missão. Sim. Cada pilar... Nós não abordamos todos os pilares em nossos últimos programas? Cada pilar que ele estabeleceu deve ser derrubado. É isso que está escrito? Claro que não. Não, deve ser fortalecido. Muito bem. Não podemos agora abandonar o fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos agora ingressar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Este é o movimento. Os pilares ainda estão de pé. E se alguém disser que o sábado não tem nada a ver com a questão da marca da besta, ou melhor, que o falso sábado não é a marca da besta, bom, se você não quer dizer isso, então vire um católico. Sim, una-se a qualquer outro grupo. Vá embora. Porque você não vai conseguir fazer a missão. Não é capaz de proclamar essa mensagem ao mundo porque você sequer acredita nela? Essa pessoa não está fortalecendo o pilar. Não há necessidade de duvidar ou de temer que a obra não tenha êxito. Deus está à frente da obra. E Ele colocará tudo em ordem. Quando você vê o caos da igreja na época de Jesus, Martin... Ora, mas ele não pôs tudo em ordem quando houve uma grande sacudidura? Sim, com Jesus. Não é? Ele não expulsou os cambistas da igreja? Ele purificou o templo 2 vezes. E isso consertou a igreja? Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Veja, considere, por exemplo, o caso de Judas. Até que ponto ele foi tolerado na igreja? Até a última ceia. E quando ele foi embora, ficou tudo perfeito? Não, de jeito nenhum. Portanto, não há motivo para duvidar disso, Martin. Se houver necessidade de ajustes na liderança da obra, Deus cuidará disso. Martin, vamos falar sobre esse ponto. Algumas pessoas dizem: o presidente da Conferência Geral está fazendo um monte de bobagens. Eu vou consertar isso. Não, não é assim. Eu posso apontar o erro dele. Na verdade, eu tenho o dever de dizer que tal coisa não é certa. E especialmente as atitudes. Já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Não vale a pena ficar divulgando o nome de quem erra. Mas devemos apontar a apostasia. O princípio do erro. Porque nunca é apenas uma pessoa que está errando. Eu vou dar um exemplo. Temos um novo presidente da Conferência Geral. Suponha que ele repita algo que o anterior fez que não seja correto. Ora, que vantagem há em atrelar o erro ao nome de alguém? Você deve condenar o erro. Seja lá quem foi o anterior, se ele fez alguma coisa contrária aos pilares, a atitude deve ser mencionada. E só isso. Portanto, tenhamos fé de que Deus conduzirá em segurança ao porto o nobre navio que transporta o povo de Deus. O navio vai passar, Martin. Com ou sem tal presidente de conferência ou tal líder,
Não importa. Se um presidente de conferência me disser, eu não acredito no pilar tal, sei lá, o espírito de profecia, por exemplo. Ou se ele disser, eu não acredito que o domingo é a marca da besta, ou coisa parecida. Bem, neste caso, você diz a ele, problema seu, eu vou ignorá-lo. Pois é, se ele escrever declarações com as quais você não concorda, ignore essas declarações, se não forem bíblicas. O fardo pesa sobre mim dia e noite, e a minha alma é comprimida como uma carroça sobre feixes de trigo, não apenas pela obra na Europa, mas pelo campo da Califórnia e pelo estado da causa em Michigan, Nova York, Maine e Massachusetts. Ainda assim, eu continuo dizendo a mim mesma, essa é a obra de Deus, esta é a causa de Deus. Ele tem um interesse maior por todos esses lugares e por todas as suas igrejas do que qualquer um de nós, pobres mortais, jamais poderia ter. Jesus está no leme. Ele certamente conduzirá o navio em segurança até o porto. Sei que temos a verdade. Sei que toda alma que permanecer fiel até o fim será salva. É isso, Martin. Eu ainda não li nem aqui nem na Bíblia que os problemas da igreja serão resolvidos por nós. Não somos os sacudidores. Podemos apontar para o mal. E, aliás, já entrei em conflito com muitas conferências. Veja, quando um presidente de conferência diz para mim que um dos apóstatas do mundo ocultista é tão inspirado quanto os escritos do Espírito de profecia, eu disse a ele, eu concordo. Uma recebeu inspiração de baixo, a outra de cima. E se essa é a sua opinião, você e eu não temos nada em comum. Eu não me importo com o que você faça. Deus está vendo o que você está fazendo. Quanto a mim, eu simplesmente vou ignorá-lo. E sabe do que mais? A maioria dessas pessoas nem está mais lá. A maioria daqueles que se opuseram violentamente à mensagem de Deus ou estão mortos ou fora da igreja. Quem está comandando o navio? Deus comanda o navio. Ele vai resolver os problemas da igreja. Temos aqui uma declaração da revista Review and Herald. A igreja de Cristo na Terra é imperfeita. Mas Deus não destrói a sua igreja por causa de sua imperfeição. Eu gostei disso, Martin. Houve e haverá aqueles que estão cheios de zelo, porém sem o devido conhecimento, desejando purificar a igreja e arrancar o joio do meio do trigo. Mas Cristo concedeu orientação específica sobre como lidar com os que estão em erro e com aqueles que não estão convertidos na igreja. Não deve haver nenhuma ação precipitada, impulsiva ou excessivamente zelosa por parte dos membros da igreja, no sentido de excluir aqueles que eles consideram ter falhas de caráter. O joio aparecerá entre o trigo, mas seria mais prejudicial arrancar o joio, a menos que se faça da maneira estabelecida por Deus, do que deixá-lo ali. Enquanto o Senhor traz para a igreja aqueles que são verdadeiramente convertidos, Satanás, ao mesmo tempo, introduz em sua comunhão pessoas que não são convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Existem duas influências opostas que atuam continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência está trabalhando pela purificação da igreja, enquanto a outra para a corrupção do povo de Deus. É assim que funciona, Martin. E não vai mudar. Não vai mudar. O que pode mudar é a forma como eu encaro isso. Exato, o que você faz a respeito. Apenas ore. Jesus sabia que Judas tinha um caráter falho, mas, apesar disso, aceitou-o como um dos discípulos e concedeu-lhes as mesmas oportunidades e os mesmos privilégios que deu aos outros que havia escolhido. Judas ficou sem desculpa quanto ao caminho de maldade que posteriormente seguiu. Judas poderia ter se tornado um praticante da palavra, assim como, por fim, foram Pedro, Tiago, João e os demais discípulos. Jesus ministrou lições preciosas para que aqueles que com ele conviviam pudessem ser convertidos e não precisassem apegar-se aos defeitos que manchavam seu caráter. É assim que funciona na igreja. Sempre foi assim. Já era desse jeito mesmo quando Jesus estava aqui. Por que seria diferente agora?
Judas não estava agindo pelas costas de Jesus, tramando com aqueles que queriam matá-lo? Sim. Seria possível que hoje tenhamos um Judas, 2, 3, 4, 100, 1000 dentro da nossa igreja? Ora, é bastante provável. É bastante provável. Bom, Martin, hoje tem gente dizendo que a igreja está cometendo tantos erros que é melhor não devolver mais os dízimos e as ofertas para ela. O que é chantagem? Dizem que este movimento precisa de uma mudança de liderança, precisa de uma mudança na organização. Mas o que diz o espírito de profecia sobre dízimos e ofertas? Eles não devem ser retidos por quem os doa, mesmo que não estejam de acordo com aquilo que a conferência faz. Vamos ler mais, Martin. Você tem retido seus recursos da causa de Deus. Leia o livro de Malaquias e veja o que é dito ali a respeito de dízimos e ofertas. Você não consegue ver que em nenhuma circunstância é correto reter seus dízimos e ofertas apenas porque não está em harmonia com tudo o que os seus irmãos fazem? Os dízimos e ofertas não são propriedade de nenhum homem, mas devem ser usados na realização de uma obra específica para Deus. Ministros indignos podem receber parte dos recursos assim arrecadados. Mas ousaria alguém, por causa disso, retê-los do tesouro e desafiar a maldição de Deus? Declaração interessante. Os primeiros pioneiros não tinham dinheiro. Eles geravam seu próprio dinheiro, trabalhavam nos campos, suavam, trabalhavam em construção, trabalhavam como ferreiros, tentavam ganhar dinheiro para sobreviver. Eles não podiam ser pastores em tempo integral. Então, a benevolência sistemática foi introduzida e, eventualmente, o dízimo. Eles estudaram a questão. Mas alguns disseram que isso só vale para o Antigo Testamento. Aí eles estudaram o Novo Testamento e perceberam que o processo permaneceu o mesmo. E assim, Deus introduziu esse sistema na igreja na época de Eli. Aham. E isso é muito importante? Naquela época, as pessoas também não devolviam dízimo, ainda que os levitas não fizessem um bom uso. Eli era parte dos levitas. Ele era sumo sacerdote. Ele administrava o dízimo. E os filhos dele não fizeram mau uso desse dízimo? Sem dúvida. Eles eram completos apóstatas. Exato. Eles eram piores que apóstatas. Mesmo assim, Deus permitiu ao povo não dar o dízimo? Martin, se as pessoas param de devolver o dízimo, quem são os primeiros a sofrerem com isso? Os bons líderes. Exato. Isso prejudica toda boa obra. Continuando. Eu nunca ousaria fazer isso. Pago meus dízimos com alegria e voluntariamente, dizendo, como Davi, do que é teu, nós te demos. Reter egoisticamente o que pertence a Deus levará à pobreza de nossa própria alma. Cumpram a sua parte, meus irmãos e irmãs. Deus os ama e Ele está no comando. Se os assuntos da associação não forem administrados segundo a ordem do Senhor, isso é pecado daqueles que estão em erro. O Senhor não os responsabilizará por isso. Mas, Martin, tem gente dizendo o contrário hoje. Pois é, e esse é o problema. Hoje tem gente dizendo que se você devolve o dízimo, mesmo sabendo que alguns líderes o estão usando errado, você vai ser responsabilizado. Mas não é assim. Não há regras muito rígidas sobre como o dinheiro do dízimo pode ser usado? Sim. Você é parte da comissão de igreja. Não há regras muito rígidas? Sim, eu fiz parte da comissão administrativa por muito tempo. Muito bem. Seria possível desviar esses fundos? Alguém pode até conseguir fazer isso, mas vai ser investigado? Então existem regras muito rígidas. Você até pode tentar desviar. Mas quem faz uma coisa dessas, com certeza é corrupto. Mas neste caso, o responsável é o corrupto, e não você por devolver o dízimo. Continuando. O Senhor não os responsabilizará por isso, se vocês fizerem o que puderem para corrigir o mal. Mas não pequem vocês mesmos, retendo de Deus a sua própria propriedade. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência ou com falsidade.
Também estão dizendo por aí que a Conferência Geral não é a casa do tesouro de Deus, mas essa afirmação não diz o contrário e nem precisamos pegar todas as declarações que ela fala sobre o tema. Isso aí já mostra para quem você tem que dar o dízimo. Antes de todo esse sistema estar em funcionamento, as pessoas não doavam seu dinheiro para as causas que achavam melhor? Sim, mas hoje existe essa estrutura que está em harmonia com a estrutura bíblica. Portanto, questionar isso, ou querer reter o seu dízimo porque o fulaninho de tal não está fazendo direito o seu trabalho, na verdade, isso é pecar contra Deus. É o que está escrito. E é importante lembrar que nessa declaração também diz que ao fazer isto, as boas obras são prejudicadas. Afinal, também há boa obra sendo realizada por bons pastores que estão sendo pagos. Sem dízimo, essas boas obras acabam. Exato. Muitos são enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Eles se autoparabenizam por coisas erradas que não cometem. Assim como a parábola do fariseu, né? Pelo menos eu não sou como publicano, né? É o que o fariseu disse. Mas se esquecem de enumerar as boas e nobres obras que Deus requer deles e que negligenciam realizar. Não basta que sejam árvores no jardim de Deus, devem corresponder à sua expectativa, dando frutos. Ele os responsabiliza por não terem realizado todo o bem que poderiam ter feito, mediante a graça dele a fortalecê-los. Nos livros do céu são registrados como aqueles que ocupam inutilmente o solo. Contudo, a situação mesmo dessa classe não é totalmente desesperadora. Com aqueles que desprezam a misericórdia de Deus e abusaram de sua graça, o coração de amor longânimo ainda pleiteia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, aproveitando bem o tempo, porquanto os dias são maus. Quando chegar a hora da provação, aqueles que têm feito da palavra de Deus a sua regra de vida serão revelados. Agora estamos na fogueira, Martin. Em todos os níveis. No nível da conferência geral, no nível da divisão, no nível da união, e todas essas estruturas já haviam sido introduzidas pelos pioneiros. Todos esses níveis, desde a conferência geral até a igreja local, todos eles estão sujeitos à ação de Deus com relação ao seu caráter pessoal. Está acontecendo em todos os níveis. Eu não posso pegar um nível da liderança e dizer que esse nível não é de Deus, mas esse outro nível já é de Deus, e dizer que eu faria um uso muito melhor do dízimo do que eles. Portanto, eu vou mandar o dízimo para lá ou para lá. Não, a estrutura já foi instalada. Deus está no controle, Ele vai cuidar disso. E sabe de uma coisa? Algumas vozes que estão condenando a estrutura da igreja e defendendo a não devolução dos dízimos, nem em seus próprios ministérios as coisas correm às mil maravilhas. Exato. Então, pare de achar que o seu grupinho é melhor do que a igreja de Deus. Pare com divisão e vamos terminar logo o trabalho. Muito bem. No verão, não há nenhuma diferença perceptível entre as árvores de folhagem persistente e as outras. Mas quando chegam as rajadas do inverno, as de folhagem persistente permanecem inalteradas, enquanto as outras são despidas de sua folhagem. Assim, o professo cristão de coração falso pode não ser distinguido agora do verdadeiro cristão, mas aproxima-se o momento em que a diferença se tornará evidente. Que surja a oposição, que o fanatismo e a intolerância voltem a imperar, que a perseguição se inflame, e os de coração dividido e os hipócritas vacilarão e abandonarão a fé. Mas o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha, com a fé mais forte e a esperança mais radiante do que nos dias de prosperidade. Martin, há muitas pessoas nesta igreja das quais eu discordo veementemente. Eu também. Mas não cabe a mim
marcar a testa delas, porque eu não sei quem pode mudar como mudou Arão, ou quem vai permanecer como está. Mas quando chegar a crise, aqueles que mantiverem sua mentalidade ecumênica sairão dessa igreja e darão as costas ao povo de Deus. Muito bem. Decreto Dominical Universal. Este movimento está caminhando para um conflito. O conflito final. Estamos bem no caminho? Qual é o conflito final? Em resumo, é o conflito entre a autoridade do homem contra a autoridade de Deus. É isso. E em qual dos mandamentos temos a autoridade do homem contra a autoridade de Deus em contradição direta frente a frente? No mandamento do sábado. O quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado, porque eu estou mandando. Já o outro mandamento diz, lembra-te do domingo, porque eu estou mandando. São duas autoridades conflitantes. A questão por trás dos dois dias é a questão da autoridade. Portanto, a história se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia de trabalho comum sem qualquer caráter sagrado, será estabelecido da mesma forma que a imagem da Babilônia. Todas as nações, línguas e povos receberão a ordem de adorar este sábado espúrio. Quantas nações, Martin? Por favor, prestem atenção. Todas as nações. Então, não é apenas em alguns lugares. Será em todas as nações. E pode ser tanto na testa como na mão. Se você não concordar com essa lei, mas a praticar, é a marca na mão. Já se você concordar com ela, então é na testa. Por exemplo, um país muçulmano não poderá realizar operações bancárias, porque a lei exigirá isso. Muito bem. Todas as nações, línguas e povos receberão a ordem de adorar este sábado espúrio, ou seja, o mundo adotará uma lei de dia de descanso em comum. O decreto que impõe a adoração desse dia será promulgado em todo o mundo. Mas por onde começará? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Quando a América, terra da liberdade religiosa, se unir ao papado para coagir a consciência e obrigar os homens a honrar o falso sábado, os povos de todos os países do globo serão levados a seguir o seu exemplo. É bastante claro. Todo mundo vai seguir o exemplo dos Estados Unidos. Será então que a Igreja Católica tem influência em todos os países? Você não disse agora há pouco que, junto com os adventistas do sétimo dia, eles são a outra única denominação universal? E eles têm as suas sociedades secretas, por meio da qual governam. A questão do sábado será o ponto central do grande conflito final, no qual todo mundo desempenhará um papel. Há poucos anos, as pessoas diziam que isso era impossível. Agora o mundo está gritando isso aos quatro ventos. A gente podia mostrar aquele vídeo, mas não o preparamos para esse episódio. O mundo secular está se perguntando, eles vão nos obrigar a fazer isso? Eu coloco o vídeo. Ah, você pode? Então coloque. É uma conversa interessante. Não são adventistas falando sobre o assunto. Interessante, né? Vamos falar sobre isso em breve, mas... resumidamente, essa questão da lei do sábado é outra coisa traiçoeira que eu queria mencionar brevemente. Pode nos explicar? Porque, antes de mais nada, eu quero que você explique o que é uma lei do sábado. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, nossa, o governo vai nos dar um dia de folga? Que coisa maravilhosa! Veja, já fizemos um programa inteiro em fevereiro sobre esse assunto. Essa ideia vem diretamente do projeto do Heritage Foundation de salvar a América salvando a família, do seu projeto 2026. Já falamos sobre isso naquele programa. Mas para mostrar o quão coordenadas e sincronizadas estão as suas mensagens, você tem pessoas na teoromantosfera usando as mesmas ideias. E pessoas na esfera de influência da pílula rosa usando essas mesmas ideias. Todos estão em perfeita sintonia. Uma conversa de 20 minutos com Mitch McConnell não é a única coisa que eles conseguem coordenar. Eles coordenam tudo. Então, sabe,
O projeto Salvar a Família para Salvar a América define a lei do sábado e nós conhecemos essas leis como as leis azuis, certo? Em muitos municípios e áreas dos Estados Unidos, ainda existem leis restritivas que proíbem a compra de bebidas alcoólicas aos domingos. Em alguns lugares, é estritamente proibido comprar bebidas alcoólicas aos domingos. Já em outros, você nem pode abrir o comércio. É assim que as pessoas conhecem as leis dominicais. Mas o Salvar a Família para Salvar a América chama isso de lei de repouso comunitário. Ao invés de chamar de leis do sábado, como Joe Webben chamava, eles as chamam de leis de repouso comunitário. Para eles, a sociedade precisa ter um dia para não fazer nada. Mas, se você não ler todo o projeto, você não fica sabendo que eles querem fechar tudo nesse dia para que as pessoas possam ir à igreja. E nós já falamos sobre isso naquele programa. Sim, você tem que ir para a igreja. E é exatamente para isso que serve o projeto, para persuadir ou coagir todos a irem à igreja no dia de sábado, ao invés de deixar as pessoas livres para fazerem o que quiserem. E as pessoas podiam fazer tantas outras coisas, né? Mas se eliminarmos essas possibilidades, aí as pessoas só vão focar em ir à igreja. E podemos começar a coagi-los se não fizerem a escolha de ir à igreja. Falamos sobre Pete Hegseth no Pentágono, já fizemos um programa só sobre isso. É assim que eles operam. Bem, eu já falei sobre como o domingo era o dia mais cansativo da minha vida quando eu estava no nacionalismo cristão. Eu passava o dia inteiro na igreja. Tinha apenas uma pequena pausa para almoçar, ia testemunhar como uma nacionalista cristã em algum lugar da comunidade e depois ia para casa tirar uma soneca. Depois eu voltava para a igreja e ficava o resto do dia lá. Então, para eles, essa lei não é para te dar um descanso comunitário. Para eles, é uma lei que te obriga a ir à igreja e passar tempo lá. Quando Joe Webben fala sobre as leis do sábado, o que ele quer dizer, e ele diz isso de forma muito clara naquele vídeo, é acabar com todas as igrejas que não concordarem com isso. A única opção que as pessoas terão é irem à igreja no dia de sábado. Mas as igrejas deles, nas quais eles te marcam se você esteve presente ou não. E é punido se não comparecer vezes suficientes. 10% do seu salário será penhorado, será obrigatório. Você será forçado a contribuir com a igreja, você não terá a opção de não fazê-lo. E veja, eu sei que tudo isso soa como loucura. Parece que eles nunca vão conseguir fazer isso. Mas eu te digo, é exatamente isso que eles querem. Vamos lá, Decreto Dominical Universal. Nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Por acaso os Estados Unidos estão se tornando opressores no mundo hoje? Eles não estão pressionando a OTAN? Sim. Não estão dizendo à China para ficar de fora? A gente não mencionou isso no programa anterior, quando o Trump chegou no G7 dizendo eu sou o chefe? Embora os Estados Unidos lidere, a mesma crise sobrevirá ao povo de Deus em todas as partes do mundo. Para aqueles de nossa igreja que dizem que isso nunca vai acontecer, bem, leia direitinho isso. E também aqueles que dizem que o dia de domingo não é a marca da besta, podiam ler de novo isso daí. A questão é que os próprios católicos admitem que o domingo é sua marca de autoridade. Eles alegam que o domingo é a marca deles e alguns adventistas dizem que não é. Quem está certo agora? Essa é boa, hein? Enfim. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ainda dá tempo de unir-se ao povo de Deus antes que seja tarde. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes dessa terra tentarem forçar os homens a guardar o primeiro dia da semana, saibam que chegou o momento de Deus agir. Isso porque estarão questionando a autoridade dele. A substituição da lei de Deus pela lei dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Pois é. Nós já mostramos aqui, Martin, a exaustão que isso já está acontecendo. Já conversamos com as principais pessoas dessa área
Elas dizem que vai acontecer. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se levantará em sua majestade para abalar terrivelmente a terra. Esta é a questão, Martin. É para isso que o mundo está caminhando. Este movimento é de Deus. Ou você está com ele ou contra ele. Quem acha que é bíblico, una-se a ele. Mas caso não queira, então fique em Babilônia. Vamos orar. Pai Celestial, é difícil dizer essas coisas, porque as pessoas vão nos chamar de arrogantes. Mas a verdade, como já discutimos em outra ocasião, é que o Senhor nunca é arrogante. O Senhor só diz a verdade, do jeito que ela é. São essas coisas que estão acontecendo no mundo. Estas são as opções. E não é algo que acontece escondidinho num canto. É um evento mundial. É um movimento mundial. E só existem dois lados, um a favor e o outro contra. Ajuda-nos a decidir. Em nome de Jesus, amém. Amém.